Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando início a um novo projeto aqui no canal, intitulado O Evangelho em Nós. O objetivo é que a cada primeira segunda do mês nós estejamos juntos refletindo um capítulo por vez da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você gostar dessas reflexões, se esses vídeos fizerem sentido para você, não deixe de compartilhar com os amigos. Esses vídeos são feitos para que você possa assistir aonde você estiver, quando você quiser e quantas vezes quiser. Seja num culto do lar, seja num almoço, seja antes de dormir, quando acordar, enfim, com os amigos, sozinho, num grupo de estudo. A maneira vai de acordo com o seu coração e de acordo com a intenção. Aqui estamos com um objetivo simples de fazermos vídeos com a ideia então de trazermos reflexões, de refletirmos sobre a boa nova que é este Evangelho de luz. Vamos todos juntos então, no vídeo de hoje, falarmos sobre o primeiro capítulo? Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Vamos juntos ver o que esse capítulo nos traz de reflexões e o que nós podemos melhorar nas nossas condutas, o que nós podemos revisar, o que nós podemos modificar e assim por diante. Vamos juntos. Então, nesse capítulo, Eu não vim destruir a lei, encontram-se as seguintes reflexões: as três revelações, a aliança da ciência e da religião e a nova era. Esse capítulo ele é inspirado na seguinte frase de Jesus. Abre aspas. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus capítulo 5, o versículo 17 e 18. Foi através desse versículo que inspirou-se então esse primeiro capítulo. E aqui um adendo, esse J, né, que na última linha ali, né, enquanto resta um único J, esse J faz menção a uma letra do alfabeto hebraico, a menor letrinha do alfabeto hebraico, chamado Jod. Então, em outras palavras, né, traduzindo ali, lembrando que a língua que Jesus falava na época era a língua hebraica. Então, o que ele quis dizer é até a menor da letrinha do alfabeto, ou seja, nos mínimos detalhes. E isso é uma questão muito interessante, que aqui nós já começamos as nossas discussões. Quando nós pensamos nas falas de Jesus, nas passagens evangélicas, interpretá-las ao pé da letra, como por exemplo, até o único J, a única letra, convenhamos, quantas vezes nós mesmos falamos coisas e não devemos interpretá-las no sentido literal, literalmente daquela forma. Mas existe uma mensagem que está nas entrelinhas, que requer interpretação, que requer reflexão. E isso é algo muito importante. Então, o objetivo desse capítulo é destrinchar e aprofundar essa fala de Jesus. Vamos aqui dividi-las em duas partes. Comecemos então a nossa reflexão sobre a fala de Jesus com o primeiro trecho em que ele diz: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Olha que questão interessante. Destruir, gosto muito de pensar na origem das palavras, na etimologia, que é o estudo da origem das palavras, né? O ser humano ele criou a palavra com o objetivo de trazer algo à tona, de materializar algo que estava lá no campo das ideias, como diria Platão, e concretizar então no mundo. A palavra é um canal de comunicação entre uma ideia e a concretização dela no mundo. Enfim, então quando o ser humano criou a palavra, quando a gente pensa nesse trecho, né, melhor dizendo, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, mas não os vim destruir, mas cumpri-los. Tem duas palavras-chave: destruir e cumprir. Muitas das vezes nós interpretamos essas palavras de maneira superficial,
E aqui eu convido a nós fazermos uma reflexão bastante interessante na origem dessas palavras. A palavra destruir vem do latim destruire, que significa romper, desconstruir e demolir. Então, Jesus disse: não penseis que eu tenha vindo desconstruir, destruir, demolir a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso. Eu não vim desconstruir nada, eu não vim demolir nada. Mas eu vim cumprir. E o que vem a ser cumprir na origem da palavra? Também uma palavra de origem latina, complere, que significa completar, concluir uma conversa. Olha que interessante. Então o que Jesus veio nos dizer é o seguinte: olha, eu não vim demolir nada, eu não vim começar do zero. Pelo contrário, eu vim concluir, eu vim complementar, eu vim trazer algo a mais, dar o ponto final, ou talvez o exemplo inicial para todos vocês. Olha que interessante isso. Quando às vezes nós pegamos essa fala de Jesus, esse primeiro trecho, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, nós temos talvez a ideia muito rápida de interpretar que ele veio então cumprir realmente o que estava na época. E se nós observarmos a sua vida, se nós observarmos os seus hábitos relatados ao longo aí de vários evangelhos, nós vamos observar que ele combateu muitas práticas da época. Ele condenou os hipócritas, por exemplo, condenava as práticas exteriores, enfim. Que lei é essa que Jesus estava falando? Convém a nós refletirmos um pouco sobre isso. Mas aqui vamos focar num ponto interessante, que é o seguinte: Jesus então ele não veio romper, demolir, desconstruir a lei e os profetas, mas veio completá-la, ele veio concluí-la. E aqui para nós tem uma reflexão muito interessante, que é a sabedoria por trás da renovação. Como assim? Quando nós pegamos essa fala de Jesus, não vim destruir, ou seja, eu não vim demolir, começar do zero, mas eu vim a partir disso renovar, complementar. Vamos fazer uma autoanálise agora e pensarmos o seguinte: a natureza a todo momento ela se renova. Se nós tivéssemos a sabedoria de olharmos para ela, veremos que tudo é cíclico, mas que não é ciclo da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos, pois, uma árvore. Tem lá a semente, aí ela cresce, dá o flor, as folhas, o fruto, a semente, volta tudo de novo. Mas ela não volta do início. É uma nova flor, é uma nova árvore, é uma nova semente, é um novo fruto. A essência por trás ali é a mesma, o mesmo objetivo, mas são corpos diferentes, são átomos diferentes, é uma energia diferente, mas que existe ali entre elas um eixo de ligação muito interessante. Se nós observarmos os dias, por exemplo, o amanhecer, o entardecer, o anoitecer, e de novo o amanhecer, entardecer, o anoitecer, nasce, cresce, desenvolve, fica idoso, morre. A vida ela é toda cíclica, com início, meio e fim, início, meio e fim. Ou seja, a todo momento a natureza se renova. E jamais essa renovação ela parte da ideia de destruir o anterior, mas de tirar o essencial e a partir disso construir então. E a nós convém refletirmos o seguinte ponto: temos tido na nossa vida a sabedoria de não destruir, mas sim de cumprir as coisas? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De analisar, de complementar, de acrescentar, de concluir algo. Porque olha que lição de sabedoria que Jesus nos deixa. Ele que era o exemplo, ele que foi o exemplo de amor. Ele mesmo disse: eu não vim destruir nada, eu não vim começar nada do zero. E isso é uma questão muito interessante, que todo conhecimento, toda evolução, ela não parte destruindo, demolindo do zero e come. Não, a gente aproveita. E se nós tivéssemos a sabedoria de fazermos isso nas nossas vidas, de aprendermos com o passado, de fazermos as contas e seguirmos diferente, com uma nova visão, renovando, porque a renovação, o cumprimento, a conclusão, o acréscimo traz leveza para as nossas vidas. É o que eu sempre gosto de falar, que é o espírito de aprendiz, de ter ânimo de querer aprender.
Aquele ser humano que não quer evoluir, aquele ser humano que não quer melhorar, que não quer mudar os seus hábitos, ele condena a estagnação. Quer ver uma outra situação? Aquele que acha que todo o problema da sua vida é sempre aos outros, sempre é o tempo, sempre são os amigos, sempre é o chefe. E isso é uma questão muito ruim porque tem um contraindicativo ficar aí culpando a todos. Sabe qual é? Porque a partir do momento em que nós culpamos os outros, nós depositamos a eles o dever de mudar e nós acabamos não mudando. Ou seja, estagnamos, não renovamos. E essa passagem de Jesus convém a nós refletirmos um pouco sobre isso. Temos feito isso? Essa renovação, essa olhada para trás, absorvida as experiências, os pontos principais e seguido diferente? Quantas vezes nós destruímos tudo sem antes analisar e tirar algumas liçõezinhas? Ah, não, vou começar do zero isso aqui. Opa, pera aí. Tempo é vida. O que você tem feito com a sua vida? Você já viveu muito, você já sentiu muito, você já observou muito, você já pensou muito. Não há nada que possa ser retirado daí. A melhor pessoa que possa dizer sobre a sua vida é você mesmo. Sobre a sua vida, tem algo que possa ser tirado? Olha, quando eu fiz aquela situação, deu muito bem isso aqui. É muito comum nós irmos contra a nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa, você está vendo a televisão e alguém chega e diz o seguinte: o mundo hoje está fadado ao fracasso, o ser humano não tem jeito. E você guarda isso como sendo uma verdade, você não analisa a sua vida. Quer ver? Pega esse exemplo. O ser humano não tem jeito, o mundo está fadado ao fracasso. Será? Pegue a sua vida. De 10 pessoas que você conheceu, faça uma análise crítica. Dessas 10, quantas realmente eram pessoas que estavam fadadas ao fracasso, que levariam o mundo para o buraco? Você verá, por constatação de experiência, que talvez 2 pessoas é o máximo que você conheceu, talvez nem isso. E você verá que a maior parte eram pessoas boas, ou que não estavam fazendo nenhum mal, mas cuidavam da sua família, faziam direitinho o seu trabalho. Não eram aquelas pessoas excepcionais, aqueles heróis dos filmes, mas eram pessoas que contribuíam para a harmonia, que contribuíam para a alegria do outro, contribuíam para o desenvolvimento da sociedade. Entendem? Convém a nós pensarmos isso. Quantas vezes, principalmente agora, nesse momento frenético das redes sociais, que nós estamos absorvendo informações sem antes passar pelo crivo das nossas experiências e da nossa vida. E nós temos muito esse hábito dos extremos, né? Ou nós destruímos tudo e não analisamos nada e tentamos começar do zero, ou nós tentamos construir as coisas em cima de algo sem limpar. O que eu quero dizer com isso? Imagine um terreno, eu vou construir uma casa. Eu não preciso aplainar aquele terreno, tirar o lixo, organizar, para que então eu faça uma construção. Imagine construir uma casa num terreno todo bagunçado. Ou imagine construir uma casa em cima de uma casa. Quantas vezes nós vamos deixando aquelas coisinhas ali, como diz, a poeira debaixo do tapete e tentamos construir coisas em cima dali? Quer ver um exemplo? São pessoas que têm problemas constantemente em relacionamentos, seja em amizades, relacionamentos amorosos, familiares, e ao invés de olhar para trás, extrair as lições, ver onde errou, ver onde acertou, e nas próximas relações fazer novas construções, não. Ah não, aquilo com fulano, não quero mexer nesse assunto, fica ali. Só que a vida ela é cíclica. E nós estamos aqui não é para parque de diversões, nós estamos aqui para sermos pessoas melhores. Então aquela situação que eu não conseguir ir bem é que nem escola. Ela vai voltar de novo, com uma outra pessoa, com um novo desafio. E se eu não conseguir aquele desafio, eu não vou conseguir para frente. E a vida vai virando uma bola de neve. Então nós precisamos ter a sabedoria da renovação. Nós devemos não destruir, mas cumprir as coisas como tarefa, na nossa pequenez, na nossa oportunidade de ser, que a vida ser algo, ser alguém, existir, é algo extraordinário. E que convém a nós refletirmos um pouco. Então, devemos lembrar, o espírito de leveza, querer ser aprendiz,
querer buscar fazer algo novo, querer analisar a vida, ver os elementos, ver o que a vida quer me ensinar, é algo que traz algo inimaginável para a vida, que é aquela sensação de dever cumprido. Lembremos então, espírito de aprendiz traz leveza à vida. O que temos feito? Essas reflexões podem ser retiradas dessa primeira parte da fala de Jesus. E é muito interessante porque podemos pegar um exemplo prático dessa ideia dessa renovação, que é, por exemplo, as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo, que seriam as 3 revelações num exemplo prático de cumprimento. Olha que interessante, vamos juntos. Existem leis que regem o universo. Se eu pego, por exemplo, esse passador de slides e solto, ele cairá, porque existe uma lei que rege a gravidade. Vocês acham que não existem leis no campo mental, que não existem leis no campo emocional? Em todo lugar há leis. A vida é cosmos e não caos. Existe uma ordem por trás dessas situações. E olha que interessante. Existem leis que regem o universo. À medida que o ser humano avança em conhecimento, ele compreende melhor essas leis e melhora as leis que ele próprio criou na tentativa de aproximar da lei universal. Então, o ser humano, é muito interessante que nós pensemos sobre isso. Existem as leis humanas e existem as leis universais. Quando nós pensamos na evolução como um todo, o objetivo principal é que nós cheguemos aqui. Alinhemos as leis humanas com as leis universais. A lei da gravidade sempre existiu, não foi Isaac Newton que trouxe, não, ele descobriu, ela sempre esteve lá. Ele trouxe ela à tona, compreendeu ela de uma nova maneira. Albert Einstein veio e a complementou. Possivelmente daqui a alguns anos um outro cientista vem, conhecimento é assim. E olha que interessante, o próprio Isaac Newton tem uma fala que eu gosto muito que diz: se eu cheguei onde cheguei, é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Ou seja, se eu desenvolvi a teoria da gravidade, é porque eu me apoiei em teoria matemática, física, dos que vieram atrás de mim. Ninguém cria nada do zero. E o conhecimento científico é o melhor exemplo disso, de sempre a reciclagem, de olharmos para trás, tirarmos os pontos e seguirmos a partir disso. E olha que interessante, quando nós pensamos então em Moisés, em Cristo, no Espiritismo, não é que o Espiritismo seja maior do que o Cristo e que o Cristo... Não é essa situação, mas a ideia da renovação. É a ideia de trazermos algo, de complementarmos, de acrescentarmos, de como Jesus diz, de cumprir. E quando nós pensamos, por exemplo, vamos começar lá do início, das leis de Moisés, os 10 mandamentos. Aqui trouxemos os 10 mandamentos para que a gente possa refletir um pouquinho. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão, santificar o dia do sábado, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não cobiçar a mulher do outro, não cobiçar as coisas alheias, a casa, o servo e assim por diante. Olha que questão interessante. Quando Moisés trouxe essas leis elas passam por renovações. E nós devemos lembrar que eram numa época em que muita barbárie era cometida, em que a barbaridade era tida como algo normal. Então era necessário trazer à tona, primeiro, os princípios básicos de convivência, a importância de respeitar o outro, a importância de respeitar as relações e assim por diante. Mas quando nós pensamos nessas leis como um todo, olha que questões interessantes, a cerne delas, as essências. Deus é um só, o Criador, porque se nós pensamos que Ele é onipotente, que Ele é supremo, não tem como existir dois. Quando pensamos na ideia de honrar pai e mãe, é de honrar as nossas origens, de não roubar, de não mentir, de não adulterar, de não cobiçar. Ele fala sobre a inteligência emocional, de não termos inveja, de não termos cobiça, de não mentirmos e assim por diante. Então olha que interessante, dentro delas há cernes que não é que nós não devemos cumprir elas, ou nossa, você já está antiquado. Muito pelo contrário, mas é de olharmos para ela, extrairmos as essências. E vem um ponto muito interessante, que é, Jesus disse, abre aspas,
continuando a frase, em verdade vos digo que o céu e terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Olha que interessante. Quando Jesus fala a respeito de céu e alma, é muito interessante da ideia do céu, alma, terra, corpo. É muito comum nas passagens evangélicas essa dualidade entre céu e terra. Então, sobre o reino da alma, o corpo físico. E ele fala, em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão, ou seja, que essa dualidade, ela não passará enquanto a lei não estiver sendo cumprida totalmente, integralmente, em todos os pontos. E isso é uma questão muito interessante. Essa dualidade entre matéria e esse reino da alma, ela é necessária para que haja evolução. O espírito, para que ele entenda sobre a sua verdadeira essência, ele precisa de um contraponto por oposição, que é o mundo material. Entendem isso? Existem tradições antigas que falam a respeito da teoria do contraste, que a consciência, que a evolução, ela se dá mediante o contraste. Como assim? Para que nós possamos entender a presença, nós passamos por momentos de ausência. Para que nós possamos entender a respeito do frio, nós passamos por momentos de calor e vice-versa. E assim vai. Para que possamos entender do espírito, nós passamos uma experiência de matéria. Esgotamos a matéria até o fim, para que possamos então chegar a esse ponto e entendermos o que realmente somos. É refletir, é pensar de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou. E é pensarmos sobre isso. Quando esgotamos a matéria, quando pegamos, por exemplo, uma ciência extremamente materialista, em que vamos começar a responder perguntas, chegará um momento em que a matéria não conseguirá responder mais. Entendem? Isso é um ponto muito interessante. Mas enfim, então Jesus nos disse que essa dualidade que nós enfrentamos entre essa terra e esse céu não passará até que nós completemos, cada um de nós, e concluamos perfeitamente a lei. Aí você para e pensa, mas que lei é essa? Que lei que Jesus estava falando? Porque quando nós pensamos em perfeitamente cumpri-la, porque ele disse, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ou seja, em todo lugar, em todos os campos da nossa vida. O campo mental, o campo físico, o campo emocional e o campo espiritual. Então, em todos os lugares eu tenho que completar essa lei. Agora, o ponto que convém a nós refletirmos e usarmos um pouco da nossa razão é do seguinte questionamento. Qual lei se refere a Jesus? Seriam as leis dos homens? Se fossem as leis dos homens, por que Jesus mesmo, na sua sabedoria e no seu amor ao próximo, não as escreveu? Não deixou elas, gente, é isso aqui. Porque quando Jesus falava a respeito das leis, ele não falava das leis escritas e traduzidas pelos homens, mas da lei que sempre existiu e que é conhecida através da nossa consciência, do nosso desenvolvimento e do nosso despertar. E que convém nós pensarmos um pouquinho que não é eu falar algo para você, cumpra isso daqui, mas é você, através da sua vida, através do seu livre-arbítrio, através do seu mérito, entendê-la, amá-la e cumpri-la. Essa lei sempre existiu, ela sempre esteve lá. Agora convém a nós, com o que nos foi dado, a consciência, a razão, entendermos ela e buscarmos então cumpri-la. Não por coerção. Eu vou cumprir essa lei porque eu devo cumprir ela. Não. Mas eu vou cumprir porque ela existe e eu a amo. E faço isso pelo bem da criação. Sirvo a ela e não ela me serve. Entende? Então, Jesus, ele se refere à lei universal. A lei que é invariável. Aquela que sempre esteve lá. Que à medida que o homem vai evoluindo, ele vai compreendendo cada vez mais essa lei e vai entendendo melhor os artefatos e como que ela se organiza.
Várias leis são trazidas à tona, vamos modificando um ponto, acrescentando outro, renovando, cumprindo com os nossos passos, com o nosso entendimento, de acordo com o tempo. E Jesus vem com essa ideia de quando ele fala, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir, é que ele veio justamente então desenvolver e adaptá-la ao tempo. E uma questão bem interessante é que Jesus, ele falava muito através de parábolas. Que parábolas, nada mais, nada menos, do que são histórias para a explicação de uma verdade muito complexa de uma forma simples. Então, na sua sabedoria, ele sabendo da importância dessa lei universal e de passar a eles essas verdades, ele fazia parábolas. E é uma questão muito interessante porque, quando nós pensamos numa parábola, a pessoa, para que ela possa entender aquilo ali, ela tem que interpretar. Ela tem que refletir, ela tem que tirar ali o que realmente quer dizer. E isso é algo muito interessante, porque pensemos, Jesus, sendo muito inteligente, muito sábio, deixava a nós a tarefa de entender o que ele dizia. Por que disso? Da importância de cada um fazer o seu papel. Em outras palavras, ninguém obriga o outro a evoluir. A evolução é própria. Você evolui por si mesmo. E essa é a chave da vida. Esse é o benefício, essa é a tarefa, melhor dizendo, do nosso livre-arbítrio. Continuando. E é interessante porque Jesus combate a prática exterior, as falsas interpretações. Em várias passagens do Evangelho, em alguns vídeos para frente, nós estaremos refletindo sobre alguns desses combates, em que Jesus fala abertamente sobre isso, de pessoas que pegavam aquelas leis escritas pelos homens e tentavam cumprir elas a ferro e a fogo. E Jesus fala, olha, vocês estão entendendo isso errado. Não é assim que funciona. Não é essa lei que eu estou falando. Ou daqueles que ficavam ali orando para que todos observassem. Aqui de vários exemplos, mas talvez vamos pegar o óbolo da viúva. Aquela que doou uma única moedinha, que foi lá humildemente, era tudo que ela tinha, ela foi lá e doou. Jesus falou, olha, aquela lá doou muito mais do que aquele que jogou várias moedas. Aí você para e pensa, mas não, uma moedinha em comparação com muitas moedas? Não, muitas moedas valem muito mais. Aí que nós devemos entender que a interpretação não pode ser literal. Que existe uma mensagem ali por trás. E que para que nós cheguemos até ela, nessa mensagem final, que praticamente em todas as suas parábolas possui, praticamente não, todas possuem, perdão, nós precisamos refletir. Nós precisamos mergulhar. Ver o Evangelho em nós. E aí vem aquela questão. O que Jesus veio acrescentar? O que Jesus veio concluir nessas leis que vinham anteriormente? Jesus veio cumprir a lei através do exemplo vivo, através de um ser humano do maior amor possível. Em outras palavras, o acréscimo que Jesus nos deixou foi, é e será o exemplo sublime do que nós podemos alcançar amando uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Na prática, nós vimos ali a prática da humildade, do auxílio ao próximo, de inteligência, de perdão. Enfim. Então, o cumprimento de Jesus é o exemplo vivo no ser humano puro de amor. É a prática real de como amar uns aos outros. Não em fala somente, mas na experiência íntegra como um todo. Jesus é um exemplo para que nós, não é que nós busquemos ser Ele, mas que nós possamos ter as mesmas atitudes dele através de nós. Sermos obreiros desse Evangelho. E uma passagem evangélica que eu gosto muito, que Jesus, quando foi questionado pelos homens das leis, que conheciam as leis, qual a maior de todas as leis? O que ele responde?
A maior de todas as leis, todas as leis estão contidas, os profetas também estão contidas em amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro. Olha que interessante, ou seja, semelhante ao primeiro, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Essas duas resumem tudo. Olha que interessante. Como assim semelhante à primeira? É porque é impossível não amarmos a Deus se nós não amarmos o nosso próximo, a natureza e a sua criação. Seria irracional. Como amamos um Criador, mas não amamos as suas obras? Imagine, por exemplo, um artista de quadros em que você ama esse artista, mas você não ama os quadros que ele faz. Você não ama as qualidades dele, você não ama as suas obras. É algo que não faz muito sentido, vocês não concordam? Enfim, olha que interessante, porque vamos aqui trazer uma outra reflexão. Se Jesus estivesse falando realmente de leis humanas, quando ele tivesse sido questionado qual é a maior lei, ele talvez teria retomado uma lei humana. Entendem? Mas ele não. Ele, na síntese, trouxe através de palavras a lei universal, a lei do amor. Então, isso é uma questão bem interessante para nós refletirmos. Enfim, seguindo com as nossas reflexões, a terceira revelação: o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Trazer ali uma nova renovação, uma nova perspectiva à medida em que o ser humano vai então evoluindo, vai compreendendo. E isso é um ponto que nós devemos louvar. A vida ela é cíclica e nós vamos renovando cada vez mais. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Por quê? Porque ela é baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. E o Espiritismo nos deixa claro sobre a aliança entre ciência, as leis do mundo material e a religião, as leis do mundo moral, da conduta, desse plano da alma, que é necessário que haja essa aliança. Sabe por quê? Porque se todas elas estão baseadas no mesmo princípio, que é Deus, não, a ciência não está baseada no mesmo princípio. Ué, fala da matéria. A matéria tem um criador. Então, na cerne de tudo, é o mesmo princípio. Elas não podem se contradizer. Vocês concordam? Se em todas elas, na cerne, é o mesmo princípio, então elas têm que se complementar e não se contradizer. Por isso que estamos caminhando para uma era em que a ciência está ficando praticamente já quase sem respostas quando vista somente na matéria. Hoje a ciência já fala de energias, já fala de outros mundos e tudo mais. E a religião, ela não pode ignorar os fatos que decorrem da matéria. Então, a ciência, ela deve deixar de ser exclusivamente materialista. E a religião deve abrir os seus olhos para as leis que foram descobertas, que estão sendo desenvolvidas com a ciência. Gosto muito de uma frase atribuída a Albert Einstein, que ele diz: a ciência sem religião, ela é coxa. O que isso quer dizer? Não tem base, não consegue se sustentar. Mas, também, a religião sem ciência é cega. Então, olha que questão interessante. A ciência sem religião, ela é coxa, não consegue se manter, se desfaz. Isso é muito verdade. Chega um momento em que a ciência realmente não consegue explicar. E a religião, sem a ciência, ela se torna cega. E aí vem aquela questão muito interessante que a doutrina espírita nos coloca, que é a fé raciocinada. Acreditemos, mas raciocinando. Ou seja, pensando. Não nos foi dado a capacidade de pensar à toa, tudo a propósito. O pensamento, a mente, o raciocínio é uma das ferramentas de tentarmos nos aproximar cada vez mais do nosso Criador, da sua criação, de nós mesmos. O pensamento, se bem executado, pode nos levar a lugares maravilhosos. E é uma das várias ferramentas que Deus nos confia. Temos a intuição, temos o sentir, temos as energias e assim por diante. E falando um pouquinho sobre Albert Einstein, gostaria de compartilhar mais uma questão dele, que convém a nós refletirmos um pouco.
Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, acredito no Deus segundo Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Então, olha que interessante. Então, considerado um dos seres mais inteligentes que já se passaram aqui na Terra, Albert Einstein, quando questionado a respeito de Deus, ele disse, acredito, através da harmonia das coisas que se manifestam. Ele era físico. Ele viu que tudo tinha leis, que tinha ordem, que talvez eles não sabiam explicar ali, mas sempre tinha um porquê por trás, sempre tinha uma lei matemática explicando ali por trás. Olha que interessante isso. Mas ele falava, olha, eu não concordo muito bem com esse Deus que busca premiar alguém ou castigar alguém, porque onde estaria a justiça? Deus então teria seus privilegiados, teria seus favoritos? Ele falou, olha, eu acredito muito no Deus segundo Spinoza, que foi um filósofo. E talvez você esteja se questionando, Deus segundo Spinoza? E aqui, gostaria de também trazer para vocês o Deus segundo Spinoza. Se vocês digitarem na internet Deus segundo Spinoza ou Deus falando com você, é um texto de autoria que atribui-se a Spinoza. E eu acho ele fantástico. Vamos lê-lo, extrair as informações e buscar cumpri-lo, tirar as nossas reflexões. É um ponto bem interessante que a doutrina espírita nos convida a fazer é o quê? É sempre analisar, não é desconsiderar. Quantas vezes talvez a verdade se bate na nossa porta, mas às vezes ela está de um formato, a gente fala, não, isso aqui eu não quero ler, isso aqui eu não estudo, isso aqui, só porque não está escrito espírito eu não vou ler. Entendem? Nós devemos ter a sabedoria da renovação. Portanto, gostaria de compartilhar com vocês Deus segundo Spinoza ou Deus falando com você. Olha que texto maravilhoso. Vamos juntos. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes da tua vida. Eu quero que aproveites, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos tristes, obscuros e frios que tu mesmo construíste e acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios e nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, no olhar do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Pare de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo, porque eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerência e de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida. Que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor e imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus egocêntrico tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das suas relações, do mundo. Expressa tua alegria.
Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Me procuras dentro. E é aí que eu estou, dentro de ti. Deus, segundo Spinoza, Deus falando com você. Texto bastante profundo. Sugiro a vocês buscarem depois no Google, lerem ele novamente ou voltarem a esse vídeo. São muitas informações, frases bastante impactantes e que convém a nós refletirmos um pouco sobre elas. Por fim, para concluirmos esse vídeo e essa palestra, falemos, portanto, da nova era. Quando nós então pensamos nessa renovação, é comum que o novo surja, que venha então a luz. O anoitecer veio, mas a luz sempre virá também. E uma questão interessante é que é a era do amor ao próximo. Estamos caminhando para essa era. Tenhamos fé. Que essa era que tanto é prometida é nada mais nada menos do que a era em que todos os seres humanos estabelecerão uma solidariedade comum, ou seja, a fraternidade, ou seja, a família, a grande família humana. Só que nós devemos entender um ponto que é, a gente não deve acreditar que esse estabelecimento dessa fraternidade, ela se efetuará sem luta, sem abalo e sem discussões. Nós devemos lutar, nós devemos promover discussões e nós devemos abalar. Por quê? Vamos voltar ao exemplo da construção de uma casa e um terreno. Se tiver alguma coisa lá, eu vou ter que aplainar, destruir, limpar para construir em cima. Só que devemos sempre pegar os exemplos dos nossos mestres. Jamais com violência, sempre com amor. Sempre levando uns aos outros. Toda atitude que beneficie somente a nós não convém. Devemos pensar no coletivo. Aí às vezes você fala assim, nossa, João, mas está longe demais, eu não vejo a hora de chegar a isso, eu acho que nessa vida eu não vou ver isso não. Opa, mas peraí, você não faz parte dessa construção? A você, assim como a mim, nós, não foi dado a dádiva do existir, da vida? O que temos feito para contribuir com essa nova era? A revolução que nós tanto falamos, ela já não faz mais sentido falarmos da revolução material. O homem realmente tem alcançado coisas no campo material fantásticas, mas nós estamos falando da revolução no campo moral, da conduta. Ah, então vamos obrigar as pessoas a agirem assim. Não é obrigar, mas é entender por que devemos agir assim. Coerção não resolve nada. Nós devemos educar, trazer à tona o que de melhor cada um de nós tem. E devemos lembrar, somos realmente grãos de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então, a reflexão que fica para o final desse vídeo é: qual tem sido a nossa parcela de contribuição nessa nova era? Temos quebrado com o ciclo do ódio que talvez perpetue há muito tempo na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho? Somos aquela pessoa que vira a chave e tenta acrescentar algo de positivo? Ah, o ambiente aqui sempre foi assim. Sempre não. Hoje será diferente. Ah, a família sempre foi assim. Lembremos, nós não somos assim. Estamos assim. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu sou muito preguiçoso. Eu sou muito rancoroso. Não, você não é. Você está preguiçoso. Você está rancoroso. Mas você pode mudar. Elevando a sua vibração, elevando a sua consciência lá em cima. Então, quando nós pensamos em todas essas situações, das alianças, né, entre ciência e religião, da importância de nós cuidarmos do nosso corpo através do desenvolvimento das atividades físicas, da medicina, mas também de cuidarmos do nosso espiritual, do nosso campo energético, do nosso campo emocional, tudo se encaixando perfeitamente, comitantemente, integralmente. É aquela ideia. Nós passamos todos os dias, ou pelo menos deveríamos, né, todos os dias limparmos, tomarmos um banho, tirarmos a sujeira. Se é uma lei,
Por que eu não faço isso no meu campo mental e no meu campo emocional? De fazer essa limpeza de energia, de fazer essa limpeza desses pensamentos ruins e de renovar. Lembrando, não destruir, mas cumprindo, acrescentando, vivendo de uma maneira diferente, dando um basta numa vida pesada, numa vida estagnada e tentando trazer à tona leveza, harmonia, fluidez, fluindo a favor da vida, fluindo a favor desse amor, fluindo a favor dessa família em comum, da fraternidade. Bom, são com essas reflexões que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os amigos. Um beijo no coração de todos e nos vemos no próximo mês, na primeira segunda, refletindo então o capítulo 2. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.